Olá, queridos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje tem como título Permanecendo na linha da verdade. E o que isso tudo quer dizer? Talvez você esteja fazendo um monte de ponderações aí na sua cabeça, falando que você é um cara verdadeiro e sempre foi verdadeiro. E esse tema é justamente para chamar a sua atenção com relação à sua palestra e à sua pregação. É a maneira que você vai falar em público e como você se apresenta para as pessoas. Então hoje eu vou te explicar detalhadamente o que eu quero dizer com permanecer na linha da verdade, ok? Nosso primeiro ponto fala dos aspectos importantes de todo o texto. Todo texto que você utiliza transmite uma verdade. E essa verdade possui um conjunto de informações que transformam a informação do texto em uma verdade, a verdade daquele texto. Veja bem, se você desprezar qualquer um dos pontos que eu vou falar para você hoje, você pode estar sim deturpando e desvalorizando a verdade do texto. E aí você pode incorrer em um problema muito sério para você. Vai gerar uma falsa retórica, vai gerar perda de credibilidade e de autoridade. Então, vou falar para você agora alguns dos pontos muito importantes que devem ser avaliados em todo e qualquer texto, ok? Primeiro ponto que você deve levar em consideração é o histórico do autor. Quem é o autor do texto, para quem ele escreveu, o que ele pensava. Outra coisa que você tem que levar em consideração é o tempo em que o texto foi escrito. Não estou falando do tempo corrido, não, mas o tempo em que foi escrito, o ano, o mês, o local que foi escrito, para quem o texto é destinado, como era o funcionamento da sociedade, para onde o texto foi destinado, como era a economia local, como era a cultura local. E por que a gente tem que fazer essas ponderações e esses questionamentos? Nós podemos pegar um texto que pode ter sido escrito para a cultura americana. E aí, como que você vai implementar os pontos básicos desse texto para dentro da cultura do seu país? Você vai precisar fazer algumas colocações e alguns ajustes para que ele se torne viável para dentro da sua cultura. Mas isso eu vou falar um pouco mais à frente sobre essas questões de ponderações e colocações pessoais dentro do texto. E agora nós vamos partir para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é se a gente deve ficar aquém ou além a verdade do texto. Você nunca deve ultrapassar a linha que um texto coloca para você. Você, como pregador, como palestrante, não deve cometer esse erro. Mas, caso deseje comentar algo relacionado à sua interpretação pessoal sobre o texto, você precisa deixar isso muito bem claro para a sua plateia, ok? Então essa aí é uma coisa muito importante. Se você vai fugir um pouco da verdade do texto, que o texto propõe, trazendo uma interpretação pessoal sua, você precisa deixar claro que essa interpretação pessoal é sua, ok? Vamos em frente. Para esse caso específico de ir aquém ou além, eu gosto muito de um texto bíblico que está nas Sagradas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 2, que é aquela conversa de Eva com a serpente. Eva é uma pessoa que vai além do texto e a serpente vai aquém do texto. Os questionamentos que a serpente faz para a mulher tiram o valor real da ordem dada por Deus a Adão e transmitida a Eva posteriormente. E eu posso dizer ali que, nesse momento, Adão era o pregador e transmitiu a palavra a Eva. A ordem é dada para Adão e depois Deus cria Eva. E a ordem, qual foi a ordem que foi dada para Adão nesse contexto?
você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os questionamentos que a serpente faz à mulher é justamente para tirar o valor da ordem que Deus dá à mulher ao homem e à mulher para não comer do fruto da árvore. Então, a serpente está retirando o valor do texto, fazendo ponderações naquele texto base para retirar o valor daquele texto, para mudar a situação e levar o seu ouvinte para o local que ela quer, que é a mulher comer do fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso aí é terrível. O que a serpente faz aí, tirando o valor do texto, é desonesto e é desonroso. Nesse caso, todos nós sabemos que a serpente fez os questionamentos desvalorizando a palavra propositalmente. Desta forma, você deve entender que as pessoas que utilizam um texto e propositalmente retiram o valor do mesmo estão, na verdade, querendo distorcer a verdade e manipular os ouvintes, levando-os para uma linha de pensamento e ação totalmente desencontrada, manipulando a sua audiência. E você precisa entender uma coisa: na sua audiência não existem apenas pessoas leigas. Um dia a verdade vem à tona, um dia a verdade vem à superfície e tudo é revelado. Foi justamente o que aconteceu no caso da serpente, da mulher e do homem. Eles foram desmascarados pela própria palavra que eles distorceram e ponderaram. Você precisa entender que a verdade do texto nunca será modificada, nunca será alterada, porque ela sempre vai estar ali. Quem faz uma utilização perversa, alterando a verdade de um texto, incorre no risco de ser desmascarado e perder toda a sua autoridade. Então a gente entendeu aqui o caso da serpente, onde ela vai aquém do valor do texto, ela desvaloriza o texto. E agora a gente vai passar para entender as questões de ir além do texto, que foi o que fez Eva. No caso de Eva, ela foi além do texto. Deus nunca disse não toque. Deus disse não coma. Eva foi além do texto para tentar salvaguardar o seu relacionamento com Deus, para tentar salvaguardar o ensinamento, para tentar proteger algo que ela considerava importante. Só que o texto não nos propõe isso. Eva cria uma regra e uma restrição que não foi transmitida por Adão e muito menos dada por Deus. Ir além do texto, no que tange o sentido real do texto, também é deturpar e distorcer o valor do texto. Aumentar ou diminuir o valor de um texto é ser desonesto com o texto e com o seu autor. E isso é muito importante, porque você, sendo palestrante ou pregador, utilizando um texto sagrado ou um texto de um autor secular, a partir do momento que você vai além ou retira o valor do texto, você é desonesto com a pessoa que escreveu aquele texto. Como falei no início desse ponto, se você quer ir aquém ou além do texto com uma interpretação pessoal, diga, coloque em destaque que é uma interpretação pessoal, que é uma coisa da sua cabeça, e nunca atribua a um texto algo que ele não quer dizer, ok? Vamos em frente. Vamos agora para o nosso próximo ponto. O nosso próximo ponto é chamado de rebelião. Justamente isso, rebelião, se rebelar contra algo ou alguém. E eu posso dizer que quando uma pessoa propositalmente está indo aquém do texto, ela está se rebelando contra o texto. Isso é muito prejudicial em qualquer palestra e qualquer pregação, pois alguns vão perceber prontamente a intenção do pregador ou do palestrante. Então,
muito cuidado com isso. Vamos para o nosso próximo ponto. Nesse ponto que nós chamamos de religião, eu posso afirmar categoricamente, quando implementamos regras que vai além do texto, coisas que o texto não nos propõe, estamos criando uma coisa chamada religião, criando regras de comportamento através do texto ou em torno do texto. Eva disse que ela não deveria tocar. E eu fico imaginando Eva nem aproveitando a sombra da árvore, as folhas da árvore, o que a árvore poderia trazer de benefício para ela, simplesmente pelo fato dela não querer tocar, em vez de não comer. Deus nunca disse para eles que eles não poderiam se aproveitar de outros benefícios que a árvore poderia trazer. Mas a partir do momento que Eva diz não toque, eu fico imaginando outra pessoa, quando houve o não toque de Eva, cerque a árvore com uma cerquinha para que as pessoas nem cheguem perto. E depois do não toque vem o não se aproxime. E aí o valor do texto vai se perdendo ao longo de cada retórica, de cada pregação e de cada palestra. Talvez você esteja achando isso um pouco incoerente, mas se você pegar os ensinos de Jesus Cristo, olhar a vida de Jesus e ver como se comportavam os fariseus, era justamente isso que os fariseus faziam. Eles implementavam regras em torno de um texto sagrado que não foram de forma alguma implementadas e ditas por Deus. Por isso que eu digo para você com toda certeza, a partir do momento que a gente vai além do texto e atribui um valor maior do que ele realmente tem, estamos criando uma religião em torno daquele texto. Então, você como palestrante, você como pregador, você como influenciador, precisa tomar cuidado com isso. Não vá além e nem vá aquém do texto, ok? Vamos para o nosso próximo ponto. Nesse ponto aqui, nós vamos falar sobre uma questão chamada autoridade. E tem um outro personagem dentro dessa história, que era o responsável em tomar conta do paraíso e tomar conta do mundo. Ele havia transmitido a Eva a proibição de comer o fruto, mas ele acabou comendo do fruto. Quando ele comete essa atitude de ir contra o que ele mesmo havia ensinado a Eva, Adão perde a autoridade que tinha perante Eva, pois ele se tornou um transgressor daquilo que ele acreditava. E como conhecemos a história, sabendo de tudo o que aconteceu, Adão, Eva e a serpente são condenados pela palavra que distorcem e que deturpam. E querido, é justamente dessa maneira que acontece comigo e com você. Quando você assume a responsabilidade de palestrar, de pregar sobre um determinado tema e vai transgredir, alterar, ir contra justamente o que você ensina, a culpabilidade tem um valor maior sobre a sua vida, pois a autoridade transgrediu a lei que defendia. É justamente isso que acontece conosco. Você pode notar que todo homem que tem a capacidade de falar em público, que fala em público, que é uma autoridade, e quando ele transgride a própria lei que ele defende, ele simplesmente recebe a maior culpa. E a gente pode ver isso em vários locais. Podemos ver casos de pastores que cometem adultério, ele pregava contra aquilo e acaba praticando aquilo. Vemos casos de policiais que se corrompem e pegam dinheiro, um cara que foi chamado para defender a lei se torna um corrupto. Temos aí na nossa história do nosso país presidentes da República sendo encarcerados porque transgrediram a lei. O chefe maior do executivo é colocado atrás das grades porque
ele transgrediu o que ele deveria executar. E aí você olha para aquela pessoa agora com que olhar? Porque ele transgrediu uma palavra, porque ele transgrediu uma lei, porque ele deturpou, porque ele ponderou, porque ele achou que poderia fazer alguma coisa que pudesse justificar a sua ação e por aí vai. Então esse é o grande perigo de você se tornar um pastor, um padre, uma pessoa que está à frente de uma audiência e de uma plateia e começa a utilizar de forma leviana, vamos dizer assim, os textos que você leva para a sua plateia, tentando alterar o valor, desvalorizar ou ir além do valor do texto para movimentar as massas a seu favor ou gerar uma situação a seu favor. Isso é desonesto demais. Existem alguns exemplos aí que a gente pode notar até na história das Sagradas Escrituras. Moisés é um grande exemplo dessa história, de você não dar valor ou de você ir além da palavra de Deus. Moisés foi uma pessoa que foi além. O que ele fez? Moisés desejava levar o povo lá para a terra prometida. E o que acontece com Moisés? Em uma certa situação, Deus fala para ele: fale para a rocha que de lá vai brotar água. Ele, irado, ele vai lá e dá uma pancada na rocha. E essa pancada faz lá brotar a água. Mas só que Deus não disse para ele bater. Disse para ele falar. E aí o que acontece? Por ele ir além do que Deus falou, ele perdeu a possibilidade de entrar na terra prometida. E Saul vai para a batalha e o profeta diz para ele que ele deve matar tudo que ele encontrar pela frente. E ele vai aquém da palavra do profeta e traz lá o rei, traz as melhores ovelhas, traz algumas coisas que ele não deveria trazer para Israel, e por isso ele perde o seu reinado. Isso pode acontecer comigo e com você quando a gente toma uma decisão de ir além do que um texto propõe ou de ir aquém que um texto propõe, pois a verdade, ela sempre aparece e sempre vem à tona. Vamos para o nosso próximo ponto. Chegamos aqui no nosso último ponto, que é ser servo. Ser um pregador, querido, ou um palestrante, é ser servo daquilo que você prega ou que você ensina. É viver de fato o que se ensina, é se entregar ao que se prega. É permitir que os valores que você prega ou ensina realmente direcionem a sua vida. Um pregador ou um palestrante de autoridade é aquele que é guiado por aquilo que ele ensina. Nunca se esqueça disso. Talvez você esteja aí agora pensando: poxa, como eu sou falho, como eu cometo tantas falhas. Será que realmente eu sou uma pessoa honesta o suficiente para continuar sendo um palestrante, um pregador, uma pessoa que incentiva os outros, que motiva os outros, um influenciador? Eu quero dizer para você que mesmo que com todas as falhas que nós possuímos, ainda é conferido a mim e a você, seres humanos, falhos, o privilégio de pregar e ensinar aos nossos semelhantes. Todos nós estamos passíveis de cometer erro, mas também todos nós somos capazes de reconhecer as nossas falhas, corrigir os nossos erros e prosseguir, fazendo o que é correto. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida e nos encontramos aí na nossa próxima aula.